Boa noite, boa noite. Estamos aqui começando uma live com um tema extraordinário, um tema de muito interesse aí para as pessoas, para o público geral. Vou convidar aqui a lista no tema que é emagrecimento. Então, se você tem dúvida, está com dificuldade, boa noite! Boa noite, Bruno. Deixa eu só me ajeitar aqui que meu telefone tá meio ruim. Tá bom aí? Tá ótimo. Tá, então tá. Tudo certo. Boa noite, muito bem-vinda a mais uma live, né? Boa noite, Bru. Obrigada pelo convite, né? De sempre. Tema Ai, que ama, né? Graças a Deus. graças a Deus. E assim, eu quero agradecer demais a sua presença, a sua disponibilidade de estar abrindo aí um pouquinho da sua agenda, que eu sei o quanto é corrida, que atende um monte de cidade, faz um trabalho extraordinário aí, emagrecendo esse pessoal, né? Cuidando da saúde desse pessoal. Então, quero agradecer muito mesmo, Má, por você ter abrido aí um pedacinho do seu tempo para compartilhar desse conteúdo que você domina, né? Que você trabalha diariamente. E aí quero pedir para você se apresentar para quem está aqui, né? Que não te conhece, que está vindo do meu Instagram. Gente, boa noite, Bru. Obrigada pelo convite. Você sabe que sempre que for falar de emagrecimento, sempre vou aceitar o convite porque eu amo e eu acho que é um assunto que a gente tem que falar, e falar, né? Então, pessoal, eu sou médica, trabalho com emagrecimento, trabalho com reposição hormonal, trabalho com implantes subcutâneos, mas a grande queridinha aí, o meu grande queridinho, né, é o emagrecimento. Formei com a Bruna e agora a gente se encontrou aí nessas especializações, né, que a gente está fazendo, graças a Deus, e levando essa mensagem aí cada vez mais para os nossos seguidores, para todo mundo, para os nossos pacientes, e conscientizando, né, que obesidade é doença, né, Bruna? Exatamente. Falando isso rapidinho, Bru, que eu estava pensando nisso antes da gente abrir aqui a live, que é muito importante a gente falar cada vez mais que obesidade é doença, né? Porque hoje já existe muito dessa conscientização de que obesidade é uma doença crônica não transmissível, né? Assim como diabetes, hipertensão. Então, para quem não entende, uma doença crônica porque ela leva tempo para se instalar no organismo. Então, ninguém aí que é obeso, ninguém que está com sobrepeso, obesidade, engordou de ontem para hoje. Então, requer um tempo, né, para você adquirir a doença. E não transmissível porque não é porque o pai ou a mãe é gordinho ou tem obesidade que obrigatoriamente o filho é obeso também. Então, é uma doença crônica não transmissível e que não tem cura, né? Tem tratamento, tem controle do quadro da doença. Então, eu acho muito importante a gente falar isso dentro do tema que a gente veio abordar. Porque eu fiz uma live há uns 2 anos atrás com um amigo que ele trabalhou muito tempo com obesidade e ele falou o seguinte: a obesidade é uma doença que o tratamento ele é muito simples, mas é muito complexo, né? Simples por quê? Porque dieta e atividade física, né? Simples fazer dieta e atividade física. Mas a obesidade é uma doença extremamente complexa e o tratamento é complexo. Então envolve inúmeros fatores, né? Não é simplesmente dieta e atividade física. Então, eu queria trazer isso aqui antes da gente falar porque eu acho muito cruel, às vezes, que uma pessoa que tem um desequilíbrio emocional, né, um fator psicossocial, econômico, ambiente que vive, ambientes obesogênicos, e virar essa pessoa e falar que ela tem que emagrecer com dieta e atividade física apenas, né? Uhum. É possível? É possível. Estou falando aqui que não é possível. Mas muitas vezes o tratamento medicamentoso ele vai ser indispensável para muitos pacientes obesos, entendeu? Tanto para o tratamento quanto para o controle da obesidade, do emagrecimento, perdão, falei errado. E aí eu já vou puxar um pouquinho para o nosso tema da live que a gente pensou em falar, que assim como não existe às vezes emagrecimento somente com dieta e atividade física, também não existe emagrecimento somente com remédio, né?
que a gente falou que a gente queria falar isso aqui na live. Não existe o paciente querer se escorar, né, na medicação para emagrecer. Então, eu queria deixar essa mensagem inicial. Eu acho que toda live de emagrecimento eu quero falar isso, porque é uma coisa que eu tenho visto muito, 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 muito. E às vezes a gente precisa recorrer ao tratamento medicamentoso multidisciplinar, multifatorial, porque a obesidade é uma doença complexa e precisa de tratamento, tá certo? Então, acho que eu dei meu recado inicial. E agora você pode. Perfeito, perfeito. Não, começou com chave de ouro, entregando já o tesouro mesmo, né? Não é assim, é simples, é uma doença, e assim, o que a gente recebe muito, né? Ah, eu tô acima do peso, tô com sobrepeso, tô com obesidade, mas meus exames estão ok, tá tudo bem. Não é isso, gente. O sobrepeso, a obesidade é doença sim, o seu corpo está inflamado, você está em um processo crônico de adoecimento, então precisa cuidar. Né? Não é esperar os exames, o seu corpo dá sinais muito antes, né? De um problema assim. Então, gostei muito da sua abordagem, já matando aí como é que a gente vai conduzir, né, essa live de hoje, para realmente falar que são vários fatores que vão levar, né, a você engordar, ter esse sobrepeso, a obesidade, e são vários fatores que precisam ser atendidos na hora de processo de emagrecimento. Então, vai ter uma soma de coisas que precisam ser feitas ali nessa intervenção. Maíra trabalha muito bem, né, no consultório, administrando esses fatores e trazendo ali as opções, né, de tratamento para o paciente. Então, é realmente muito bacana. Eu trabalho com longevidade, para quem está aqui vindo do grupo da Maíra, sou médica também, especialista em longevidade, e estou focando aí nos conteúdos no digital para realmente impactar o maior número de mulheres. Então, quem ainda não está no Instagram, segue lá. E eu estou com a live aberta também no TikTok, não sei se dá para o pessoal ouvir aí, mas já tem bastante gente aqui. Né? Se vocês tiverem dúvida, podem ir mandando. Eu acho que dá para ouvir a Maíra, não consegui abrir tudo hoje, que era muita coisa, mas acho que dá para vocês acompanharem. Bru, eu não sei se meu áudio tá bom, tá bom? Tá muito Porque bom. forte, e aí eu tô com uma estrutura aqui que não tá muito boa, sabe? Não, mas tá dando para ouvir perfeito, Má. Então, assim, você já introduziu com tudo que a gente queria entregar hoje. E aí eu quero que você fale mais, Maíra, de como é no dia a dia essa expectativa das pessoas em relação ao emagrecimento e das estratégias que elas acham que dá certo, que querem seguir, né? E que chegam muitas vezes você tendo que reverter toda a situação para conseguir chegar no ponto onde precisa intervir de fato. Bru, assim, são muitos fatores, né, na verdade, porque assim, as pessoas muitas vezes chegam no consultório já querendo um remédio, né? Então é muito complicado, porque não existe, né? Como eu falei antes, não dá pra gente escorar o tratamento de emagrecimento, de obesidade, no remédio, de forma alguma. Não existe milagre, né? É o que a gente sempre fala aqui. Então, uma coisa que eu sempre bato muito na tecla no consultório é que precisa ter a mudança do estilo de vida, né? Não existe emagrecimento, não existe tratamento de emagrecimento, de hipertensão, de diabetes. A gente pode falar aqui de várias doenças, né? Que não dá para ficar só com remédio, que precisa da mudança do estilo de vida. Então, a gente precisa falar isso sempre, né? Porque tem muito paciente, tem muita gente que quer só tomar remédio, entendeu? Que fala assim, ah, mas não consigo fazer dieta, a minha rotina ela é complicada e a atividade física ela é difícil, ok, a gente entende, né? Porque não é todo mundo que tem disponibilidade todos os dias, no mesmo horário, para fazer atividade física, mas assim, tem que mexer o corpo, né? Tem que fazer atividade física, tem que melhorar a alimentação. É muito, isso é assim, eu falo que é a base do emagrecimento. E quando necessário e quando indicado, o tratamento medicamentoso ele entra junto, né? Ah, mas só isso? Não. A gente precisa fazer avaliação do estado psicológico, da ansiedade, da compulsão. A gente precisa fazer exames laboratoriais, porque déficit de vitamina, déficit de minerais, anemia, né? Deficiência de ferro, isso tudo impacta diretamente. Então, uma coisa que eu vejo muito também, os pacientes fazerem os exames, a gente orientar o tratamento, a reposição de vitamina, seja oral, seja injetável, né? A melhor forma para todo mundo, e o paciente não fazer.
E isso impacta diretamente no emagrecimento. Porque quando a gente repõe, vamos dar o exemplo do ferro e da vitamina D, complexo B, que são os mais comuns, que a gente vê uma carência muito importante nos exames. Quando a gente trata essas deficiências, o paciente ele tem mais energia, o paciente dorme melhor, o paciente produz hormônios da felicidade, hormônios do bem-estar. Então, o emagrecimento ele fica mais fácil, fica muito mais fácil. O paciente fala, nossa, mas está muito mais fácil fazer dieta agora. Né? Mas claro, você que a gente pega o paciente e equilibra todos os déficits que ele tem. Então, eu vejo muito isso também no consultório. Além das pessoas quererem só remédio, as pessoas não querem tratar aquelas deficiências também que tem nos exames que precisam ser tratadas. E tem a questão hormonal, né? Que não é o principal, mas que faz que é muito importante, faz muita diferença no tratamento também de obesidade e emagrecimento. Então, assim, esses são os pontos principais que eu vejo como expectativa demais. Às vezes o paciente fica ali esperando um resultado, esperando, e às vezes não vem. Mas porque não faz tudo que tem que ser feito. Não quer se esforçar para fazer o combo, né, completo. Tem muito. Isso, perfeito, Maíra. É muito disso que a gente quer aqui hoje, trazer a consciência dos pontos que são importantes para o emagrecimento. Porque às vezes o paciente chega querendo só medicação e não quer repor o que ele precisa para regular os hormônios, o que ele precisa para regular os neurotransmissores. Porque como que você vai ter um hormônio da saciedade produzido se você não tem um intestino, não tem uma reposição do que você precisa ali? Então, você não vai conseguir manter. Eu falo sempre, não existe força de vontade que resista à fisiologia. Se você está com os hormônios, com os neurotransmissores todos desestruturados, o seu corpo é fisiológico. O seu corpo vai estar ali desesperado por um doce, por uma comida, alguma coisa. Não vai ter, mesmo que você esteja com a maior disciplina para você conseguir alcançar. Seu corpo vai estar gritando, né, pedindo ajuda. Então, se o paciente faz essas reposições, é muito importante porque ele vai conseguir conduzir com muito mais leveza. Como você falou, vai ser muito mais fácil, né? E aqui tem uma pergunta já no TikTok: como fazer para emagrecer e não engordar mais? Vamos falar sobre isso, aguenta aí. É um dos tópicos da live, exatamente sobre o efeito sanfona. Né, Maíra? Então, perfeito essa abordagem de realmente o paciente entender, as pessoas entenderem que o processo de emagrecimento é complexo e que não focar só nos pontos que eles acham que é importante, mas em todo o contexto. Né? Quando o médico orientar o que precisa repor, que seja prioridade. E aí você falou sobre, a gente entende que tem pessoas que não têm aquele mesmo horário para treinar todos os dias, para se exercitar, né? As pessoas têm a vida corrida, mas a saúde precisa ser prioridade. Eu falo sempre sobre isso. Você, sem saúde, você não consegue ter desempenho nas outras coisas. Então, por que não? Por que você deixar em segundo plano, né? E não ser realmente ali aquele objetivo principal. Mas seguindo, Maíra, com relação às expectativas de consultório, os erros principais que você tem, assim, na hora de você realmente tratar para manter isso daí. Então, Bru, é muita coisa, né, na verdade. Mas, assim, coisas básicas. Por exemplo, o paciente não querer fazer dieta, né? É muito difícil, porque o remédio, ele ajuda, né? O remédio, ele ajuda a você fazer a dieta, fazer aquela mudança alimentar de uma forma mais fácil, né? E você tem que levar isso para a vida, né? E aí, a gente já pode até, não agora, mas que é um dos pontos principais para a manutenção da perda do peso, né? Que é o temido efeito sanfona, que todo mundo tem medo, que todo mundo fala, mas se eu tomar remédio, eu não vou engordar de novo? Gente, eu falo isso para 100% dos meus pacientes. Qualquer estratégia que a gente usar, que o paciente usar, né, para perda de peso, tem que ter mudança do estilo de vida, né? Por quê? Se o paciente fizer uma cirurgia bariátrica, vai ter sucesso? Vai. Mas se não tiver mudança do estilo de vida, ele não vai conseguir manter o sucesso da cirurgia bariátrica. Tem pacientes, Bru, que eu pego, que já fizeram 3 cirurgias plásticas, 3 cirurgias para emagrecer, mas não consegue sustentar o emagrecimento, porque não muda, entendeu? Então, para mim, o maior erro é não querer, não se esforçar ou achar que não precisa fazer essa mudança, né? Então, esse para mim é o principal erro que eu vejo no consultório e é o que é mais difícil de lidar.
Conscientizar, né? De conscientizar, de lidar também é muito difícil, porque o remédio ele ajuda na perda de peso, a bariátrica ela ajuda na perda de peso, mas o que acontece? Quando o paciente sente fome, alguns, né? Não são todos, eu não estou generalizando aqui, né? Por favor. Na hora que vai comer, é muito importante comer ok, comer certo, comer adequado, comer consciente. Não é para na hora que tem fome, comer um hambúrguer, comer uma fatia de pizza, entendeu? Uhum. Então, é muito complicado. Para mim, esse é o ponto mais difícil. E é o que eu trabalho muito nas redes sociais, falando sobre organização da alimentação. A alimentação saudável é organização, é você se preparar para, na hora da fome, ter uma opção legal para comer, né? Porque se você for esperar encontrar em qualquer lugar, não é sempre que vai ter. Então, se Sim, você está com fome, realmente tendo na mão ali algo bacana, vai te ajudar, né? Então, essa organização de estar ali programando a semana da alimentação, né? E você conseguir seguir. E aí, um outro ponto que a gente fala muito também, Maíra, é sobre a importância da prática de atividades físicas durante o processo de emagrecimento. perfeito. Porque a gente tem emagrecimento é déficit calórico? Sim. Mas qual é a qualidade desse emagrecimento? Porque quando faz o déficit calórico, você perde gordura, mas também perde massa muscular. Quando você perde massa muscular, você reduz o metabolismo. Quando você reduz o metabolismo, você pode comer cada vez menos. Então, uma falha ali, se você não otimiza esse metabolismo, você vai ganhar peso muito rápido novamente. E aqui já começando o tema sobre como não engordar novamente. E é justamente isso, né, Maíra? Exato. O que acontece, Bru? Muita gente fala assim, mas o que eu tenho que fazer para... qual atividade física é a principal atividade física? Exercício, né? Exercício físico. Para emagrecimento. O melhor exercício físico para emagrecimento, sem sombra de dúvidas, é o exercício resistido, o exercício de força, né? Então, musculação, crossfit. Tem pacientes que não podem fazer essas atividades, fazem o pilates, que faz um treino de resistência, não é o mais ideal, mas tá perfeito. E tem paciente que fala assim, eu não gosto de fazer nada. Mas assim, não tem como, né? Aí eu falo o seguinte, sempre. Se não tem uma atividade física que você mais goste, você vai ter que escolher uma atividade física que você menos odeie. Porque não tem como ficar sem fazer atividade física no processo de emagrecimento. O que acontece? Quando o paciente emagrece e perde massa magra, fica aquele lugar ali da massa magra desocupado, né? Da musculatura. Quando o paciente não ganha a musculatura, se ele tiver um reganho de peso, todo esse lugar aí, todo esse espaço de músculo que ele não conseguiu manter, vai ser ocupado por É gordura. Então vai ser muito, muito pior. entendeu? Muito pior. E isso é uma dificuldade muito grande, porque dependendo das estratégias que a gente usa para emagrecimento, pode haver uma perda de massa magra. Mas existe uma porcentagem que é aceitável, entendeu? Sim, Mas a gente não pode deixar o paciente perder muita massa magra, porque depois, para recuperar, é muito complicado. A gente consegue recuperar? Consegue, mas muita quantidade, muita massa magra perdida, assim, é muito ruim. Não dá para emagrecer sem atividade física. perfeito, Maíra. E é exatamente aí que está a chave principal para evitar o reganho de peso, evitar o efeito sanfona, né? Porque se você tem um fortalecimento muscular, o seu metabolismo ele realmente vai aumentar, você vai ter um consumo maior de energia, você vai ter mais espaço para reserva de glicogênio, você vai ter mais liberdade para se alimentar depois, né? A gente sempre fala, quem tem mais músculo pode comer mais carboidrato, porque tem mais espaço para colocar glicogênio. Então, assim, é muito importante o exercício de força no emagrecimento, que vai ser a chave para evitar, para realmente ter um emagrecimento saudável e evitar esse reganho, né? Essa estrutura aí. A gente sempre fala, tem estratégias para o estímulo ali da biogênese da mitocondrial, aumento, né, do metabolismo, e o exercício físico é o topo do ranking, é como a gente realmente tem que conduzir. Então, não se iludam com as histórias que vocês escutam por aí, que para emagrecer só precisa fazer déficit calórico. Você pode até conseguir, vai conseguir. Com déficit calórico, qualquer pessoa emagrece. Inclusive, vamos até abrir um assunto bem polêmico aqui, Maíra. Você pode fazer déficit calórico comendo qualquer coisa.
que isso não vai fornecer, não vai nutrir as suas células. Você precisa fazer déficit calórico com alimentação de qualidade, com alimentação saudável, com comida de verdade, com proteína de qualidade em todas as refeições, né? Realmente fornecendo o substrato que seu corpo precisa. Então, o emagrecimento saudável e uma manutenção do emagrecimento tem total relação com a alimentação saudável, comer comida de verdade de qualidade e a prática de atividades físicas. E aí, o tratamento medicamentoso, ele vem como cereja do bolo aí, né? Para complementar, realmente complementar o tratamento, né? Exato. E é importante, né, Maíra? Eu quero até que você fale um pouquinho mais. A gente falou sobre como a obesidade é doença, mas o quão importante é uma velocidade de emagrecimento que é muito auxiliada com a medicação, com tudo que você fere em fazer aí, para um paciente que já está com o quadro muito crônico. Então, essa ajuda da medicação, ela vem com um complemento muito bom para justamente acelerar esse processo dele de tratamento, né? Porque se ele for fazer, como você disse, só ali a mudança de estilo de vida, demora e ele tem um risco grande de entrar em outros problemas maiores por causa da doença da obesidade, não é isso, Maíra? Sim, Bruno, porque assim, a obesidade ela é uma doença crônica, né? E ela está extremamente interligada com hipertensão e diabetes. Vamos falar esses dois porque são as duas doenças crônicas não transmissíveis mais importantes e com maior impacto aí na população, né? Uhum. Então, eu sou a favor de emagrecer o paciente. Porque o paciente que está obeso, ele está inflamado, ele tem muita chance de desenvolver essa doença articular, doença de coluna, pressão alta, diabetes, câncer. Então, o quanto antes esse paciente perder peso e desinflamar o corpo, melhor. Sim. Então, o medicamento ele entra, né? Sim. E sem falar que quando o paciente quando o paciente começa um tratamento, que ele começa a ter um resultado um pouco mais rápido, ele fica muito mais estimulado. O paciente continua o tratamento, o paciente faz dieta, aí ele fala, nossa, vou fazer dieta, vou melhorar minha alimentação, vou fazer atividade física, porque, pô, tá legal, Tá né? rápido. Agora, ali naquela lentidão de emagrecimento, de perda de peso, e não vai e perde 1 quilo em 2 meses, desiste, cara. O paciente desiste, não tem jeito, não tem. Sim. E o que faz manter a constância é o progresso. O que nos motiva é o progresso. Então, esse progresso sendo ali numa estrutura de acompanhado com o profissional, né, é importante. Uma coisa que eu sempre falo com as meninas que eu acompanho é a gente tem um caderno de anotação das atividades diárias, que é o CAD, do nosso grupo de reeducação alimentar, né? E aí, sempre anotar, sempre tirar foto, sempre registrar, porque você vai ver a sua evolução no dia a dia. E esse progresso faz com que você se estimule e continue. Então, assim, é muito importante que a gente tenha critérios de avaliação do progresso, né? E o peso é um deles aí no caso de emagrecimento, né? Roupa larga, espelho. Eu falo com meus pacientes o seguinte: roupa tá ficando larga? Nossa, doutora, minhas roupas não estão cabendo mais. Nossa, que maravilha. Ou roupas que eu não usava voltaram a caber. Eu falo, então, porque tá bom, né? Tá bom. Tá dando certo. Tá bom no espelho? Nossa, tá muito melhor. Então, assim, espelho, foto é maravilhoso. Foto eu acho Maravilhoso, maravilhoso. são coisas que a gente consegue usar ali com o paciente vê que está tendo resultado. Sim. Vê, a balança não pode não mudar, porque se fizer atividade física vai ganhar massa magra, então pode ser que o número ali da balança não muda, mas, cara, se o número da balança não está mudando, mas a roupa está ficando larga, é porque está tendo efeito, está dando resultado. Exatamente, exatamente. É a questão da composição corporal. O emagrecimento saudável, ele tem uma mudança de composição corporal. Você vai perder gordura e ganhar massa muscular. Como lógico, a Maíra entende disso melhor que tudo. O emagrecimento muito grande, aquela obesidade, vai ter uma perda de massa muscular. Você não vai conseguir emagrecer tudo aquilo já ganhando músculo. Mas você mantendo o máximo que conseguir e depois continuando as atividades físicas, essa construção muscular ela vai ser muito maior. Ela vem. Então, assim,
O paciente ele já emagrece, ele emagrece muito rápido no início também, porque ele vai desinflamando o corpo com a mudança dos hábitos. Então é muito rápido também a diferença que faz até na balança mesmo, né? Depois tem uma estagnada, porque o emagrecimento ele não é assim, gente. Ele é assim, ó, vai, ele faz os patamares e de acordo com que você vai estimulando e mudando esses hábitos, essas intervenções específicas, por exemplo, com tratamento, as suplementações, você vai conseguindo evoluir. E aí a gente até fala sobre o platô, porque as pessoas às vezes emagrecem, chegam num ponto que não saem dali mais, porque elas não estão mudando mais nenhuma intervenção. Né? Não, o estilo de vida chegou, dava para ir até ali, agora ela precisa de novas Nova. estratégias. Isso acontece demais, Bruna. Porque tem o paciente perde 8 quilos, vamos supor. Aí a gente fala assim, doutora, pelo amor de Deus, eu parei de emagrecer. Eu estagnei. Mas, gente, isso é super comum. É hora que a gente precisa saber que tem que mudar alguma coisa. Exatamente. Tem que melhorar a dieta, tem que melhorar a alimentação. Então, tem que mudar, às vezes, uma medicação, um suplemento. Exatamente. Então, o platô, ele existe. E em qualquer... Assim como o medicamento, dieta e tudo, chega uma hora que tem um platô. Não tem jeito. E aí é hora de... né? É hora de mudar, exatamente. Então, assim, já respondendo aí sobre uma das propostas de hoje, para não engordar novamente e como cuidar do platô, é mudar a estratégia que está sendo feita ali naquele processo. Mas, para a gente caminhar para o final, já que hoje realmente a gente vai ser objetiva, tem umas perguntas aqui que eu queria responder antes da gente passar ao último tópico, né? Último tópico. Teve uma pergunta que eu vi sobre ansiedade. Aqui. A Esther. Sobre ansiedade e crise de pânico. O tratamento precisa ser com uma equipe multidisciplinar, não é isso, Maíra? Então, Bru, eu acho que um dos fatores, a obesidade é uma doença multifatorial, né? Então, ela tem N fatores que contribuem para o desenvolvimento, para a manutenção da obesidade. E o que eu vejo, o fator que mais pesa, né, aí no tratamento de obesidade não é a ansiedade, mas o psicológico, né? Vamos generalizar aí um pouco. O fator psicológico é muito importante. E não existe, por exemplo, fazer tratamento de obesidade com diabetes, atividade física e dieta, mas com paciente que é compulsivo, ansioso e precisa de um suporte psicológico, seja de um psicólogo, que algumas pessoas conseguem, né? Manter ali, melhorar, se equilibrar só com psicólogo, mas às vezes precisa de estratégia medicamentosa, porque a ansiedade também é doença, né? Sim, E, sim. e aí a ansiedade, ela atrapalha na dieta, né, no controle ali da alimentação, da compulsão, às vezes. Ela atrapalha no sono, às vezes, e aí a pessoa não dorme bem, no outro dia quer comer o mundo. Então, o fator psicológico, ele pesa demais aí no tratamento da ansiedade e tem que procurar ajuda, gente. Tem que procurar ajuda, tem que tratar, porque senão não tem força de vontade que consiga superar essa ansiedade que não consegue ser controlada sozinha. Exatamente. Tem uma pergunta aqui de pós-parto. Eu vou indicar o Instagram da Ozzy Rodrigues. Especialista em gestação e pós-parto, porque não é nossa praia. Mas não, na verdade, o tratamento de emagrecimento, durante a amamentação, tem muita medicação que é muito bacana, muito importante, mas tem que ter uma avaliação do paciente, não tem como a gente falar diretamente. Mas depois que acaba a amamentação, que a mãe e o filho já estão, tipo, separados, vamos falar assim, tem muita coisa que pode ser feita. Então tem que avaliar, principalmente vitaminas do pós-parto, né? Porque ferro, anemia, complexo B, vitamina D. Então tudo isso é muito importante. Mas primeiro a terminar a amamentação, né? Para depois fazer qualquer estratégia. A amamentação já vai ajudar aí, então é importante. Segue o Instagram de Ozzy Rodrigues, tá bom? Aí aqui tem uma pergunta também. Estamos falando de emagrecimento, mas para aumentar a musculatura sem engordar. Quando você aumenta a musculatura, você pode até ganhar peso, mas não vai estar engordando. Vai ser uma mudança da composição corporal que vai aumentar seu metabolismo e trazer muito mais qualidade aí, não é isso, Maíra? Mas o que acontece muito também, Bru?
isso que ela, eu não sei quem falou, então eu vou falar o que eu acho, assim, uma hipótese, vamos falar assim. Às vezes essa pessoa está ganhando massa magra, mas fazendo uma estratégia alimentar errada. Porque se tiver o acompanhamento nutricional correto, você pode até ganhar um pouquinho de gordura, mas depois você consegue perder fácil essa gordura, porque você vai aumentar a sua musculatura, vai aumentar o metabolismo, então vai aumentar a queima de gordura vai ficar mais fácil. Mas quando a gente come um pouco a mais do que a gente precisa, a gente pode sim ganhar musculatura e ganhar peso e engordar e ficar insatisfeito. Mas aí o acompanhamento nutricional ele é indispensável. Sim, sim. Da mesma forma que para o emagrecimento, vai perder gordura e também vai perder massa muscular. Para você ganhar massa muscular, às vezes vai ter uma gordura que vem junto, mas tem as estratégias nutricionais que vão ser trabalhadas, não é isso, Mar? Tem outra aqui, boa noite. Preciso muito emagrecer, fiz cirurgia. É importante passar o processo do pós-operatório, né? Para você realmente ser liberada aí para atividade física, essa mudança de estilo de vida. Ansiedade, pronto. Acho que as perguntas foram essas. E caminhando aqui para o final, a gente trouxe alguns pontos, né, Maíra, sobre alguns erros também, além dos que a gente já falou, que são muito comuns, né, no emagrecimento. E um que eu gosto muito de falar é o quanto as pessoas se enganam com as comidas fits que tem aí no mercado. Porque a indústria, ela é cruel, né? A indústria, ela é cruel. Pode falar. Quando existe essa busca por um estilo de vida saudável, por uma alimentação saudável, a indústria, ela é esperta. Ela já vem com opções. Só que ela vai te trazer opções que são ali super saborosas e que quando você vai entendendo um pouco mais, não tem nada de saudável naquilo, né? Na verdade, rapidinho, só um parênteses. Esses alimentos light, diets e fit nada mais são do que alimentos industrializados e super, super processados, não, mas industrializados, que não tem nada de nutrição, não tem nada de nutritivo, não tem nada que vai nutrir o outro. Então, Nutrir as suas células de fato. Então, quando a gente fala sobre alimentação, é comida de verdade. E aí a questão dos saudáveis que tem, de industrializados saudáveis, eles não entram com uma estratégia adequada. Né? O uso de adoçantes. Não estou comendo açúcar, mas estou colocando adoçante em tudo que eu como. É o que eu quero até explicar. Existe um estímulo ali do adoçante que usa a mesma via do açúcar. exato. Então, as suas células, elas vão estar colocando receptores ali na membrana que vão estar pedindo por mais e mais açúcar. Você vai ficar num ciclo eterno de vontade de doce. Então, evitar o uso de adoçantes, desses produtos diets, light, os produtos diets, eles têm, além dos adoçantes ali, muitas gomas que vão causar uma desbiose intestinal. E aí o problema intestinal vai te trazer problemas na produção dos neurotransmissores que são importantes para te deixar tranquila no processo de emagrecimento, que é o contrário que a Maíra falou, de realmente a gente repor o que está faltando no corpo, nutrir o que está faltando no corpo para que o seu corpo funcione e você tenha mais, seja um processo agradável, né, Maíra? Exato, o emagrecimento, ele tem, assim, não só emagrecimento, né, Bru? Todo tratamento ele tem que ser agradável, né? Dieta, as pessoas gostam muito de falar a palavra dieta, mas dieta é o que a gente come, né? O que a gente come é a nossa dieta. Então, se uma pessoa só come hambúrguer, pizza e fritura, e toma Coca-Cola e come doce, essa é a dieta dela. Então, a gente precisa melhorar os hábitos de vida, os hábitos alimentares, né? Porque não é de fazer dieta. A gente tem que ter um estilo de vida saudável, né? E tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. Não dá para ser uma coisa ruim. Exatamente. Tem que ser bom o processo. E dá para fazer muita coisa super saudável, super natural e extremamente saborosa. E aí, uma coisa que eu sempre falo aqui, só para fechar nesse ponto: o mais importante no processo de emagrecimento e de reeducação alimentar é você treinar o paladar. As suas papilas gustativas, elas são desensibilizadas pelo excesso de sal e açúcar, o estresse. Quando você vai tirando essas comidas industrializadas, esses aditivos químicos, esses realçadores de sabor, você vai voltando a ter sensibilidade das papilas gustativas, vai voltando a sentir o gosto das coisas. E aí, com isso,
você consegue voltar a ter prazer em comer comida, né? E não um aditivo químico lá, realçador de sabor, que é só o que você sentia, porque estava sem sensibilidade nas papilas. Então, tenha paciência com o processo. Você vai ter prazer, sim, em comidas saudáveis, porque as suas papilas vão voltar a sentir o gosto das coisas. Então, evite aí os industrializados. Teve um comentário aqui no TikTok, vou morar na roça. Nossa, é ótima estratégia. Quem dera. Mas um outro erro também, que já tomei batida até aqui no TikTok por causa disso. O tão falado comer de 3 em 3 horas, né, Maíra? Perfeito. A gente tem muitas abordagens nutricionais que vêm de uma linha aí, que, enfim, vários motivos que as diretrizes nutricionais trabalharam com isso. Mas a estratégia de comer de 3 em 3 horas, ela não é a mais adequada para quem quer emagrecer. Isso é um fato. Imagina você ter que colocar comida para dentro toda hora e fazer déficit calórico. Faz sentido isso? Não faz sentido. Então, a gente respeitar o nosso corpo, realmente uma alimentação mais saudável, comendo só quando tem fome, né? Não colocando comida ali porque é o horário de comer. Imagina que coisa mais sem sentido. Comer porque tem que comer e não porque tá com fome, né? Então, assim, realmente cuidado com isso daí, né? Não é uma obrigação. Você tem a melhor janela de alimentação do nosso corpo é entre 6 da manhã e 6 da tarde. Então é legal você encaixar as alimentações ali, um jantar até as 8 é a melhor opção, com certeza, né? Mas você encaixar o melhor nisso aí, não ter que comer toda hora. Se você fizer uma, duas, 3 refeições no dia, tá ótimo. Então não precisa se preocupar, principalmente no processo de emagrecimento. E só para fechar essa parte, contar calorias, né? As pessoas ficam fanáticas ali por contar as calorias que elas precisam para poder chegar nesse tão sonhado déficit calórico para o emagrecimento. Mas que, na verdade, isso não precisa acontecer. Se você estiver comendo comida de verdade, como eu sempre falo, desembrulhando menos e descascando mais, né? Aí morar na roça, por exemplo, você vai... É comer com qualidade, né? E não quantidade. Porque às vezes você come uma quantidade pequena de calorias, mas de péssima qualidade. E aí não dá. E quem conta calorias tem um grande desejo ali de compensar, tá economizando em uma coisa para poder descontar na outra. Então tem aquela alimentação ruim que ele vai descontar lá na hora que ele vai comer um doce, né? Aquelas dietas que incluem aí os produtos alimentícios, né? Então não é a melhor opção, com certeza. E aqui é importante você se atentar ao índice glicêmico e à carga glicêmica. O índice glicêmico é o que tem em cada alimento, tem uma tabela de índice glicêmico, e a carga glicêmica é a quantidade. Por exemplo, uma melancia tem um índice glicêmico alto, mas uma fatia de melancia tem uma carga glicêmica baixa, porque você não vai comer a melancia inteira, né? A quantidade que você vai fornecer ali não é absurda. Então, você ir controlando as porções, caprichando numa refeição diversificada, né? Essa questão também da monotonia alimentar, comer a mesma coisa todos os dias ali, um prato sem uma variedade. Então, isso é ruim para você ir trabalhando a flexibilidade metabólica, né? Que vai ajudar muito a flexibilidade metabólica no processo de emagrecimento, que essa variabilidade é muito importante, porque seu corpo vai estar adaptado para usar outras vias metabólicas. Ele vai usar carboidrato, gordura com a mesma grandeza, né? Não vai ficar ali pedindo para você comer carboidrato, aquela vontade de doce de carboidrato toda hora, né? Não, e sem falar, porque eu acho que, assim, por último e não menos importante, mas que todo mundo fala e todo mundo faz também, é modismo, né? Dieta da moda. Quem não faz, pelo amor de Deus, parar de comer carboidrato, dieta low carb, né? Dieta restritiva demais, isso tudo tá errado, né? Então, o acompanhamento nutricional ele é indispensável, porque o Nutri ele vai te falar o que que você tem que comer, a quantidade que você tem que comer, como você tem que comer. Então, o Nutri é indispensável. Sim. Em todo processo de emagrecimento, manutenção de peso, sempre tem que ter um Nutri ali perto, porque a mudança de estratégia nutricional, de dietas ali, né, de planos alimentares, é importante. Porque você Exato. pode fazer uma low carb, então o Nutri também vai mudar a estratégia para não ficar no efeito platô. Exato. E aí, quando crescer, a pessoa já vai estar acostumada, né, e sabendo que tem que comer, o que tem que comer, como tem que comer, então é muito mais fácil. Todo o processo fica facilitado. Exatamente, exatamente. As estratégias alimentares elas precisam mudar, tem que ter uma variedade, né, entre a quantidade de carboidratos, tipo de alimentos, né? As estratégias são diferentes, então muito importante.
Perfeito, Maíra. Acho que era essa a nossa mensagem de hoje. Quero convidar mais uma vez quem está do Instagram, Maíra, para seguir meu Instagram. Eu tenho um grupo de acompanhamento para mulheres, para deixar as mulheres mais jovens, saudáveis e magras, com uma mudança de estilo de vida geral. Então, fiquem à vontade aí. E quero mais uma vez agradecer a Maíra por contribuir tanto, né, com um conteúdo tão precioso que a gente se comprometeu a entregar aqui hoje para ajudar o pessoal. Obrigada, obrigada pelo convite. Vamos fazer muitas lives esse ano, com certeza, não só sobre emagrecimento. E obrigada também para todo mundo que ficou aí, que acompanhou, que participou, né, com as perguntas. E toda vez que a gente entra aqui, eu falo e vou repetir mais uma vez que eu estou disponível. Quem quiser me chamar, tirar dúvida, conversar, só me chamar lá aqui, né, no Instagram, que eu sempre estou lá respondendo todo mundo, falando com todo mundo, tirando dúvida. No que eu puder ajudar, eu sempre ajudo. Perfeito, Maíra. Muito, muito obrigada. Vamos tirar uma foto? Não. Uhum. Peraí, deixa eu... Nossa, o meu celular está num ângulo péssimo. Pronto. Perfeito. Muito obrigada, uma boa noite. Eu vou deixar a live salva, então, para você que gostou, pode encaminhar para as amigas aí, para todo mundo que tiver interesse, porque a gente entregou um ajuste fino aqui das informações de emagrecimento. Beijo, beijo, boa noite, tchau, tchau. Bom fim de semana.